Você já esteve dirigindo pela rodovia, talvez preso atrás de um enorme caminhão basculante ou de uma betoneira subindo lentamente uma ladeira e algo chama sua atenção. Você vê as rodas enormes girando, a pesada estrutura de aço chocalhando a cada rachadura na estrada, fumaça de diesel saindo do escapamento, e então você olha mais de perto. Uma fileira inteira de pneus não está tocando o chão. Eles estão apenas flutuando lá, pairando talvez uns 15 centímetros acima do asfalto, girando preguiçosamente no ar como se tivessem esquecido qual é o trabalho deles. Seu primeiro instinto provavelmente é: há algo de muito errado com aquele caminhão. Talvez a suspensão tenha quebrado, talvez o motorista não tenha percebido, talvez isso esteja prestes a se tornar uma avaria catastrófica na beira da estrada. Você aperta o volante com um pouco mais de força e dá a ele um espaço extra. Mas eis a questão: o caminhão continua rodando. Nenhuma quebra, nenhuma explosão, nenhum motorista encostando o veículo freneticamente. Ele apenas segue rolando pela rodovia, perfeitamente calmo, uma fileira de rodas não fazendo absolutamente nada enquanto o resto do caminhão faz todo o trabalho. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Bem-vindo de volta a Coisas Simples, Histórias Surpreendentes. Hoje vamos nos aprofundar em uma das peças de engenharia mais negligenciadas que rolam pelas rodovias todos os dias: o eixo suspensor, ou eixo de elevação. E ao final deste vídeo, você olhará para os caminhões de uma maneira completamente diferente. Para entender por que os caminhões têm rodas que não tocam o chão, primeiro precisamos entender de que as estradas são realmente feitas e, mais importante, do que as estradas têm medo. Concreto e asfalto são fortes, incrivelmente fortes, na verdade. Os engenheiros gastam enormes quantidades de tempo e dinheiro projetando superfícies de estradas para lidar com punições nas quais a maioria das pessoas nunca pensa. Mas, apesar de toda essa engenharia, as estradas têm uma fraqueza fundamental: pressão concentrada. Pense desta forma: imagine que você está caminhando sobre um lago congelado. Você pesa 80 quilos. O gelo é grosso. Você está bem. Mas agora imagine pegar todos esses 80 quilos e equilibrá-los na ponta de uma única agulha. De repente, o gelo não tem chance, não porque o peso total mudou, mas porque onde esse peso está concentrado mudou tudo. As estradas funcionam da mesma maneira. Um caminhão basculante totalmente carregado pode pesar 36 mil libras ou mais. Isso não é um problema por si só. As estradas são construídas para veículos pesados. O problema é como esse peso pressiona a superfície. Se todos os 36 mil quilos passarem por apenas alguns pequenos pontos de contato dos pneus, você está essencialmente esfaqueando a estrada repetidas vezes com uma agulha gigante, quilômetro após quilômetro, milhares de vezes por dia, enquanto caminhão após caminhão passa por ali. É por isso que as estradas racham, é por isso que os buracos se formam, é por isso que as pontes têm limites de peso afixados em suas entradas. Não é apenas sobre o peso total do veículo, é sobre o peso por eixo, por roda, por centímetro quadrado da superfície da estrada. Governos descobriram isso há muito tempo. Nos Estados Unidos, a lei federal limita a maioria dos caminhões comerciais a 20 mil libras, aproximadamente 9 mil quilos, por eixo simples, e 34 mil libras, aproximadamente 15.400 quilos, por eixo tandem, que são dois eixos próximos um do outro. Violar estes limites não lhe rende apenas uma multa. Em alguns estados, as empresas de transporte podem ser responsabilizadas financeiramente por danos às estradas. As multas podem chegar a dezenas de milhares de dólares por violação. Então agora imagine nosso motorista de caminhão basculante. Ele tem uma carga completa, 20 toneladas de cascalho recém-saído da cateira, indo para um canteiro de obras do outro lado da cidade. Seu caminhão, carregado assim, está exatamente no limite legal para seus eixos padrão. Mas ele precisa se manter dentro da lei. Ele precisa distribuir esse peso. É quando ele alcança um interruptor em seu painel e em algum lugar embaixo do caminhão, algo extraordinário acontece. Vamos entrar na mecânica, porque é aqui que a coisa fica genuinamente fascinante. Um eixo suspensor, ou de elevação, às vezes chamado de eixo direcional auxiliar ou eixo de reboque, dependendo de onde está posicionado no caminhão, é exatamente o que parece ser: um eixo extra que pode ser levantado e abaixado sob demanda. Quando você não precisa dele, ele sobe e fica fora do chão. Quando você precisa, ele desce e se junta à festa.
Mas como um eixo de aço com 2 pneus enormes é levantado do chão enquanto o caminhão está em movimento? A resposta são os airbags, bolsões de ar. Não o tipo que tem no volante do seu carro, airbags industriais reforçados, basicamente bexigas de borracha gigantes, conectadas ao sistema de ar comprimido do caminhão. Aqui está a sequência quando um motorista aciona aquele interruptor. O compressor de ar, que os caminhões operam constantemente para alimentar seus freios e outros sistemas pneumáticos, empurra o ar para dentro dessas bexigas de borracha. As bexigas inflam e, à medida que se expandem, empurram o eixo para baixo em direção à estrada. Os pneus fazem contato. Os bolsões de ar continuam a inflar até que haja pressão suficiente para realmente carregar uma parte do peso do caminhão naquele eixo. Quando o motorista quer levantar o eixo novamente, o processo se inverte. O ar sai das bexigas. Molas ou ligações mecânicas puxam o eixo de volta para cima. Os pneus saem do asfalto. A operação inteira leva cerca de 15 a 30 segundos e pode acontecer enquanto o caminhão está rodando na rodovia a toda velocidade. Agora, aqui está o que isso realmente realiza do ponto de vista da física. Lembra do nosso caminhão de 36 mil quilos? Digamos que ele tenha 3 eixos padrão. Um eixo de direção na frente e 2 eixos de tração na traseira. Esse peso é dividido por esses 3 eixos. Mas quando o eixo suspensor desce, de repente são 4 eixos compartilhando a carga. O peso por eixo cai significativamente. A pressão em qualquer ponto individual da estrada diminui. O caminhão passa de uma agulha para uma raquete de neve. É por isso que os engenheiros de transporte adoram os eixos de elevação. Não é uma gambiarra ou uma brecha nas regulamentações. São as regulamentações funcionando exatamente como planejado. O objetivo principal dos limites de peso por eixo é proteger as superfícies das estradas da pressão concentrada. Os eixos de elevação distribuem essa pressão. Todo mundo ganha. Bem, quase todo mundo. A empresa de transporte ainda tem que pagar por esses pneus extras. O que nos leva ao segundo grande motivo pelo qual os eixos suspensores existem, e este tem tudo a ver com dinheiro. Vamos falar sobre resistência ao rolamento. Cada pneu que toca o solo cria atrito. Esse atrito é o que faz o caminhão avançar quando você pisa no acelerador, mas também é o que você tem que combater constantemente apenas para continuar se movendo. Quanto mais pneus você tiver se arrastando no asfalto, mais o motor terá que trabalhar e mais combustível você queimará. Agora, imagine que nosso motorista acabou de entregar sua carga de cascalho. O caminhão está vazio. Ele pesa talvez 13 mil quilos agora, em vez de 36 mil. Ele absolutamente não precisa mais desses eixos extras, não para distribuição de peso, não para conformidade legal, não para nada. Mas se ele os deixar abaixados, estará queimando combustível extra sem nenhum motivo. Em um longo percurso, isso não é apenas desperdício, é caro. O diesel para um caminhão grande é caro e uma carreta carregada tem um consumo muito alto. Um caminhão vazio com eixos desnecessários se arrastando no asfalto poderia estar queimando de 10 a 15% a mais do que o necessário. Ao longo de um ano, em uma frota de caminhões, isso se soma a quantias de dinheiro genuinamente surpreendentes. Ao levantar o eixo quando o caminhão está vazio, o motorista instantaneamente reduz a resistência ao rolamento. O motor tem menos trabalho a fazer. O consumo de combustível cai. O desgaste daqueles caros pneus extras para. É essencialmente um modo eco embutido na estrutura física do veículo. E então existem os pedágios. Esta é a parte que surpreende muitas pessoas. Muitas rodovias, pontes e túneis nos Estados Unidos e ao redor do mundo cobram de caminhões com base no número de eixos, não no peso total. A lógica é que mais eixos geralmente significam um veículo mais pesado e que causa mais danos às estradas. Um caminhão de 2 eixos paga uma taxa. Um caminhão de 5 eixos paga uma taxa muito maior. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Um eixo suspensor que está levantado do chão, muitas vezes dependendo da concessionária de pedágio, não é contado como um eixo ativo para fins de cobrança. Então, nosso motorista, chegando a uma praça de pedágio com seu eixo de elevação erguido, pode ser classificado como um veículo de 3 eixos, em vez de um de 4 eixos. O pedágio poderia literalmente cair pela metade. Isso é burlar o sistema? Não exatamente. O eixo não está tocando a estrada, ele não está contribuindo para o desgaste da via. A estrutura de pedágio existe para cobrar dos veículos pelos danos que eles causam, e um pneu flutuando no ar não está causando dano algum.
Há uma terceira razão para os eixos de elevação na qual a maioria das pessoas nunca pensa e pode ser a mais interessante de todas mecanicamente: fazer curvas. Caminhões são longos, extremamente longos. Uma carreta padrão tem cerca de 21 a 24 metros de para-choque a para-choque. Esse comprimento cria um problema geométrico fundamental toda vez que o caminhão precisa fazer uma curva. Quando um carro vira uma esquina, todas as 4 rodas traçam caminhos circulares ligeiramente diferentes. As rodas dianteiras são esterçadas e as traseiras as seguem. A geometria de um carro é projetada de modo que cada roda role suavemente pela curva sem derrapar lateralmente. Agora pegue esse mesmo princípio e aplique-o a um caminhão com vários eixos traseiros que estão todos fixos no lugar, todos apontando para frente. Quando esse caminhão faz a curva, o eixo dianteiro direcional pode seguir a curva da estrada. Mas os eixos fixos traseiros, eles não querem virar. Eles estão alinhados em linha reta e continuarão alinhados em linha reta. Portanto, em vez de rolar suavemente, eles são arrastados lateralmente pelo asfalto. Isso é chamado de arrasto de pneu. Você pode até ouvi-lo, aquele barulho estridente e horrível que às vezes você escuta quando um caminhão grande faz uma curva fechada. Aquele som é borracha sendo triturada da superfície do pneu enquanto ele desliza lateralmente no asfalto. O arrasto do pneu não é apenas barulhento, é catastrófico para os pneus. Um conjunto de pneus para caminhão grande pode custar caro e uma única curva fechada com muitos eixos fixos no chão pode desgastar visivelmente a banda de rodagem. Faça isso repetidamente, em um canteiro de obras, nos quarteirões da cidade, manobrando em uma doca de carregamento, e esses pneus caros precisarão ser substituídos muito antes do que deveriam. Também é catastrófico para a estrada. Toda essa força lateral é transferida para a superfície do pavimento. Com o tempo, rasga o asfalto, cria sulcos e buracos e acelera exatamente o tipo de dano que as estradas são projetadas para suportar. E fica pior para o próprio caminhão. O estresse lateral do arrasto de pneu não apenas afeta os pneus, ele percorre os eixos, entra nos rolamentos das rodas, sobe pelos componentes da suspensão e chega ao chassi. Toda curva fechada com muitos eixos fixos no chão fatiga lentamente o metal, solta parafusos, desgasta rolamentos e encurta a vida útil de componentes caríssimos de substituir. Agora veja como o eixo suspensor resolve isso. Quando o motorista levanta esse eixo extra antes de entrar em uma curva fechada ou um canteiro de obras estreito, ele efetivamente encurta a distância entre eixos do caminhão. Com menos eixos fixos tocando o chão, a traseira do caminhão tem mais liberdade para girar. O caminhão se torna mais manobrável. Não tão ágil quanto um carro, obviamente, mas dramaticamente mais capaz de fazer curvas fechadas sem arrastar os pneus de lado. Alguns eixos de elevação sofisticados vão ainda mais longe. Eles são equipados com capacidade de autoesterçamento. As rodas do eixo suspensor podem realmente virar levemente para seguir o caminho do caminhão por uma curva. Quando o eixo suspensor está abaixado e com carga, ele não apenas adiciona mais pneus no chão, ele acompanha a curva, reduzindo ainda mais o arrasto e tornando as curvas mais suaves tanto para o caminhão quanto para a superfície da estrada. Então vamos nos afastar um pouco agora e pensar sobre o que realmente estamos observando aqui. Aquela roda flutuante, aquela que parece quebrada, que parece uma falha, que parece algo que o motorista de caminhão precisa encostar e consertar urgentemente, na verdade está fazendo 3 trabalhos completamente diferentes e incrivelmente valiosos simultaneamente. Quando o caminhão está pesado, ele desce e transforma o veículo em uma máquina destruidora de estradas por peso concentrado, em uma raquete de neve devidamente distribuída que se mantém dentro da lei e protege a infraestrutura da qual todos nós dependemos. Quando o caminhão está vazio, ele sobe e para de queimar combustível, para de desgastar os pneus, para de adicionar resistência desnecessária ao rolamento e, em muitos casos, economiza dinheiro do motorista em todas as praças de pedágio.
Quando o caminhão precisa fazer uma curva, ele sobe e encurta a distância efetiva entre os eixos para permitir que o veículo navegue em espaços apertados, sem destruir seus pneus, seu chassi ou o asfalto por baixo. Um simples interruptor. 3 problemas de engenharia completamente diferentes resolvidos. O eixo de elevação existe em várias formas desde a metade do século XX, e as versões modernas são extraordinariamente refinadas. Sensores eletrônicos podem abaixar o eixo automaticamente quando o computador de bordo do caminhão detecta que a carga está ficando muito pesada. Sistemas ligados a GPS podem levantar o eixo automaticamente baseado em dados de zonas de pedágio. Alguns sistemas até ajustam a pressão de ar nos eixos de pneu suspensor baseado em distribuição de peso pelo caminhão, para maximizar a eficiência e minimizar o desgaste. O que começou como uma solução mecânica inteligente para um problema de regulamentação, evoluiu para uma peça sofisticada de engenharia adaptativa, controlada por computador que gerencia silenciosamente milhares de variáveis cada vez que um caminhão roda pela rodovia. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo e avistar uma carreta com uma fileira de pneus flutuando no ar, não sinta pena do motorista. Não pressuma que algo está quebrado. Esse caminhão não está com defeito, ele se está otimizando. É um metamorfo, lendo constantemente seu próprio peso, seu destino, a estrada à frente e as leis que deve seguir, e ajustando silenciosamente seu próprio corpo para lidar com tudo isso. Aquela roda flutuante é uma das peças de engenharia mais honestas na estrada. Ela só toca o chão quando é absolutamente necessário, e quando não é, ela sai do caminho. Se você achou isso tão interessante quanto eu, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificação. Toda semana nós pegamos algo por onde você andou, dirigiu ou comeu a vida toda e abrimos as cortinas para a surpreendente engenharia e história escondidas dentro daquilo. Obrigado por assistir a Coisas Simples, Histórias Surpreendentes. Te vejo no próximo vídeo.